Pois bem, Mateus, capítulo 14, verso 34 ao 36, todos encontraram? Amém. Ouça atentamente a palavra de Deus que nos diz: então, estando já na outra banda, chegaram à terra em Genezaré. Reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança e trouxeram-lhe todos os enfermos e lhe rogavam que ao menos pudesse tocar na hora da sua veste, e todos os que tocaram foram curados, ficaram curados, ficaram sãos, sadios, a saúde voltou. Irmãos, passagem simples, objetiva, se Deus quiser. Mas, irmãos, de tantos temas que poderíamos colocar nessa mensagem que nós temos a meditar nessa noite, vejamos, Jesus cura em Genezaré, e é peculiar, ou seja, é muito distinto, é diferente essa ocasião, porque ela só acontece, só se ocorre uma vez em todo o Evangelho de Mateus. Não consta em mais nenhum outro lugar que Jesus visitou Genezaré. Esse é o único registro tão breve, tão rápido e tão impactante. Então, para que nós tenhamos a consciência e a sabedoria de Deus nessa noite, pelo Espírito Santo, para que nós sejamos tomados pela verdade de Deus, nós devemos nos atentar aos detalhes dessa passagem, tendo em vista que ela é curta. Nós podemos perceber que anteriormente, se não desde o capítulo 14, desde o início desse capítulo, nós percebemos o Senhor Jesus procurando se ausentar, procurando estar mais sozinho, se recuando. Nós vimos isso no verso 13 do capítulo 14. Jesus vai para um lugar deserto. Nós vimos isso no verso 23, que o Senhor Jesus vai despedir as multidões, vai ordenar que os seus discípulos entrem num barco e passem para o outro lado do mar, e ele vai orar sozinho. Então, parece que Genezaré é um lugar que o Senhor Jesus vai, em um lugar totalmente diferente dos outros lugares que Jesus foi. Então, a última mensagem nossa foi de que o Senhor Jesus, ao ver os seus discípulos com dificuldade a remar em um mar agitado e sacudido por fortes ventos, o Senhor Jesus vai socorrer os seus discípulos, vai socorrê-los andando sobre o mar. E após o Senhor Jesus acudir, socorrer os seus discípulos, eles dentro do barco, juntos, seguem viagem afora, para o outro lado do mar. E nós vimos no verso 34 que Jesus chega em Genezaré. Nós vimos no verso 35 algo que é enfático, que são os enfermos. E esses são os pontos dessa mensagem. Nós vimos no verso 36 que tem o pedido do povo. E nós vamos meditar sobre essas três questões aqui. Em Genezaré, Jesus chega. Então, estando já do outro lado, chegaram à terra em Genezaré. Um historiador chamado Flávio Joséfo, do primeiro século, ele contribuindo para melhor entendimento da questão,
geográfica, mas também questões políticas e sociais do povo judeu. Mas ele se atenta também a esses detalhes. Mas o Flávio José ele vai constatar que essa era uma região fértil. Era como se fosse uma planície. Você sabe como é que é uma planície? É um lugar plano, só que em lugar baixo. Era um lugar plano e baixo. Era um lugar, como eu já falei, fértil, porque por causa de sua posição geográfica, ela era uma região baixa e ali havia muitas pastagens. Era um lugar não somente bonito por causa de sua vegetação, mas era também um lugar agrícola. Ou seja, era uma região onde as pessoas tinham um melhor rendimento em plantações. E mais ainda, era uma região tranquila, era uma região calma. E o Senhor Jesus vai para esse lugar junto com os discípulos, e isso causa uma certa estranheza, porque nós não vimos um propósito explícito dado por Mateus. Nós não temos Mateus relatando um propósito em que o Senhor Jesus sai de um lado para o outro e chega nessa região e que ele irá fazer algo ali. Parece que a ideia aqui é seguindo o que acontecera nos versos anteriores, em que o Senhor Jesus está procurando um momento solitário, mais reservado, e mais dessa vez junto com seus discípulos. Genezaré ficava entre Cafarnaum e Magdala, e ali o Senhor Jesus fica naquele lugar, e por aquele lugar o Senhor Jesus caminhou, e por aquelas terras o Senhor Jesus andou com seus discípulos. Nós temos esses detalhes com o evangelista Marcos, no capítulo 6, versículos 53 ao 56. E após o Senhor Jesus chegar nesse lugar, não tendo nós indícios de qualquer detalhe a respeito de propósito, além do que ele estava procurando estar um pouco mais solitário, a sós, junto com seus discípulos, no verso 35, ele é surpreendido, vamos dizer assim. Ele é surpreendido, pois no verso 35, reconhecendo os homens daquela terra, mandaram avisar a toda a circunvizinhança. Nós não temos registros em que o Senhor Jesus passou por esse lugar. Mas o que é curioso é que eles já tinham um pré-conhecimento, ou seja, eles já tinham um conhecimento antecipado a respeito de Jesus. De Jesus. Irmãos, não é por acaso, mas nós vemos nas Escrituras em que apontam que a fama do Senhor Jesus estava se espalhando em todo o território de Israel. Nós vimos isso em Mateus 9, 26, que a fama de Jesus estava sendo espalhada. Nós vimos no versículo 24, no capítulo 4 também. Nós vimos no início do capítulo 14 também, no verso 1, que Herodes Antipas percebe que esse Jesus está fazendo coisas miraculosas, milagres, em que ele pensou: esse aqui deve ser João Batista. Enfim, irmãos, parece que o Senhor Jesus ele é surpreendido nessa ocasião. Ele foi reconhecido, as pessoas viram ele e tomaram conhecimento. Claro, a ideia de que ele foi reconhecido é que as pessoas já tinham um conhecimento prévio a respeito dele, e quando ouviram, conseguiram associar
o Jesus que ouviram e o Jesus que eles estavam vendo. E aí o que eles fizeram? Avisaram a toda a circunvizinhança, ou seja, espalharam a notícia: Jesus está aqui. E quando fizeram isso, trouxeram-lhe todos os enfermos das aldeias, os povoados, as comunidades de toda a região de Genezaré. Trouxeram enfermos. Não sabemos quantos, não sabemos qual o grau de dificuldade de cada um, mas todos aqueles que estavam sofrendo por enfermidades foram levados até Jesus. Diz no verso 36 que ao levarem, ligando ao verso 35, que ao levarem todos os enfermos da região até Jesus, diz o verso 36, que lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. Irmãos, se apenas tocar na orla de sua veste, e essa era a convicção deles, e essa era a fé deles, e esta era a esperança deles, se ao menos pudessem tocar. E nós poderíamos pensar, de onde eles tinham essa ideia? Como eles chegaram a ter uma fé tamanha? Uma possibilidade de que eles ouviram falar do que acontecera com a mulher que estava enferma. De acordo com o capítulo 9 do Evangelho de Mateus, que nós já passamos por lá também, já meditamos, que uma mulher que estava sofrendo durante 12 anos foi curada, e que ela falava consigo mesma que se ela apenas tocasse na barra da veste de Jesus, ela seria curada. E o Senhor Jesus disse a essa mulher: filha, tem bom ânimo. Verso 22, tá? Do capítulo 9: a tua fé te salvou. E diz as Escrituras que desde aquele instante a mulher ficou sã, foi curada, E o que nós temos aqui, que no verso 36 da nossa meditação, que todos os que tocaram ficaram curados. Um pastor presbiteriano, eu entendo ele, a sua dificuldade de interpretação nessa passagem, mas alguns, juntamente com ele, entendem que a cura ocorreu pelo toque nas roupas de Jesus. Mas, irmãos, pensar que as roupas do Senhor Jesus eram fonte de poder miraculoso, ainda que seja uma possibilidade, mas não é o que parece. Não é o que o texto, o que as Escrituras dizem. Conforme o que aconteceu com a mulher enferma há 12 anos, foi a fé dela que levou a receber a graça do Senhor Jesus e ser curada. Então, o que levou essas pessoas enfermas a serem curadas não foi o toque nas roupas do Senhor Jesus, mas a fé desses que tocaram nas vestes de Jesus. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Amém. Disse o evangelista Mateus, verso 36, lhe rogavam que ao menos pudessem tocar na orla da sua veste. Isso aqui é uma expressão
fé. E de uma grande fé. Então era a esperança que tinham em um simples toque, ou um mero toque, ou mais nada além do que um toque. Essa é a convicção, essa é a certeza, essa é a fé. Não que as vestes de Jesus possuíam poder em si mesmas, mas irmãos, não havendo mais necessidade de discorrer sobre esses versículos, o que nós podemos tirar disso aqui, de ensino para nós? Primeiro, que Jesus ele procurou um lugar para estar com os seus discípulos, e a sós com os seus discípulos. Nós podemos tirar muitas, mas muitas lições disso aqui, irmãos. Lugar e tempo com o Mestre, isso fortalece as relações, irmãos. Comunhão, relacionamento, ensino, aprendizado. O momento que o Senhor Jesus procurou estar a sós com os seus discípulos, isso nos ensina muito, não só na nossa comunhão com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nós devemos buscá-lo e procurar ter tempo com Ele, lugar com Ele, mas isso também nos faz sensíveis às nossas relações, não somente com Ele, mas também com uns com os outros. Quanto mais estamos bem relacionados com o Senhor e Salvador Jesus Cristo, melhor nós iremos nos relacionar com as pessoas, especialmente com os irmãos da igreja. Segunda coisa que nós podemos aprender aqui: uma oportunidade aparece para ajudar as pessoas doentes. Não consta que o Senhor Jesus foi para Genezaré para curar, mas que ao ser reconhecido, levaram muitos enfermos para ele. E mesmo ele procurando, de acordo com os indícios da passagem, mesmo ele procurando estar a sós com os seus discípulos, ele não se recusa em ajudar os necessitados. Às vezes nós queremos ter um tempo a sós, e quando nós queremos ter um tempo a sós, o que é que nós fazemos? Fugimos. E quando aparecem as oportunidades, nós evitamos. Isso é uma grande lição que nós temos aqui. Mesmo o Senhor Jesus, estando a sós com os seus discípulos, as multidões o procurando, ele não se negou em ajudá-las. Então, oportunidades para ajudar nós teremos, mesmo quando nós quisermos estarmos a sós com o nosso Senhor, a sós com Deus. Mas as oportunidades para ajudar, nós devemos abraçar e não fugir. O Senhor Jesus não se negou em ajudar aquelas pessoas, mas a todos quantos buscavam a Ele com fé, Ele os socorreu. E por último, o que nós podemos aprender é que onde Jesus ainda não tinha ido, havia uma fé muito grande. Como eu já falei, irmãos, não temos registros nenhum além deste e nos outros evangelhos de que Jesus foi em Genezaré. Mas havia uma grande fé no lugar onde Jesus ainda não tinha sido visto, mas em Nazaré, na cidade onde ele nasceu, onde ele cresceu, havia incredulidade. Havia incredulidade. Nós podemos perceber esse contraste, nós podemos perceber essa diferença
crença. Pois em Nazaré nós já vimos que ele foi rejeitado. Mas em Genezaré, ele foi abraçado. Buscaram ele. Nós temos aqui, irmãos, um exemplo de fé. Um exemplo de fé que nos encoraja. Um exemplo de fé que deve te encorajar a se levantar e a ter confiança e a ter esperança de que as coisas irão ser mudadas, não por nossas forças, não por causa de nós mesmos, mas por causa daquele que vive e reina eternamente, o Senhor Jesus Cristo, em quem confiamos, em quem falamos crer. Ele é a nossa esperança. Assim como ele foi a esperança para aqueles muitos enfermos. E para não deixar passar batido, irmãos, os milagres de cura de Jesus não ensinam e nem deixam margem para uma teologia de cura e de libertação. Mas todos os milagres de Jesus foram uma manifestação da presença, da chegada do reino dos céus. O poder que foi operado para curar estes enfermos é o mesmo poder que sustenta todos nós crentes em Jesus. É o mesmo poder que nos sustenta e nos faz permanecer firmes, que nos faz crer, ainda que nós não tenhamos que sentir, ainda que não vejamos as coisas acontecerem. Diz o pastor Augusto Nicodemus, eu concordo com ele, que esse é o maior desafio para os cristãos. Não é quando tudo vai bem, não é quando nós vemos curas, não é quando nós vivemos milagres, não é quando nós sentimos a presença de Deus, mas é quando nada disso acontece e mesmo assim nós estamos firmes. Lendo a Bíblia e parece que nada aconteceu, orando e parece que nós estamos falando sozinhos. O mesmo poder que foi operado por Jesus para curar aqueles enfermos é o mesmo poder que agora nos sustenta em fé e esperança naquele que vive e reina e voltará para nos buscar. Amém? Amém. Creiamos. Você está aqui essa noite e ainda não entregou sua vida ao Senhor Jesus Cristo. Ele é a tua única esperança. Não há mais ninguém e não há nenhum outro nome dado entre os homens que importa que sejamos salvos. Somente o nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Creia e entregue sua vida a Ele. Você está aqui essa noite, já crê, já entregou, permaneça firme. Ainda que as circunstâncias sejam diferentes, contrárias, a nossa esperança prevalece, a nossa fé prevalece, e seremos não só guardados, mas nós iremos ser ajuntados para o grande dia do encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ele está nos guardando e nos ajuntando para o grande dia. Amém, irmãos? Amém. Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, te agradeço pelas orientações, te agradeço pela oportunidade, a rica oportunidade de estarmos aqui presentes e podermos te adorar, te servir, te agradar, com os nossos corações agradecidos e servindo de boa vontade.
vontade, não por constrangimento e em sorte de ganância, mas porque o Senhor opera em nossas vontades e desperta-nos para nós te servir alegremente, fielmente. E que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, que o Senhor nos livre do mal, que o Senhor nos quebrante, que o Senhor nos reanime, que o Senhor nos reavive, que o Senhor desperte os corações, que o Senhor salve, que o Senhor liberte, que o Senhor cure. Mais do que essas curas, a cura da alma, a cura da mente, do coração, traz vida, Senhor, traz vida aos mortos, vivifica-nos, reanima-nos, fortalece todo o teu povo, Senhor, na força do teu poder. Tu és a nossa esperança, nossa confiança está em ti somente. Toda honra, toda glória seja dada a ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém.